Muito boa tarde a todos. A Ordem dos Engenheiros, como é extraordinário, inaugura um ciclo de eventos desta natureza, cuja motivação todos sabem qual é, com certeza. E hoje temos um tema particularmente apelativo, que está ligado com a forma de contaminação através do Covid-19, através dos sistemas de ventilação. Eu queria vos dizer uma pequena história só para que eu tenha acompanhado, aliás, como todos nós estamos preocupadíssimos com isto. Eu, por mero acaso, eu estava exatamente na China e na sexta-feira, depois vim embora no sábado e tinha estado em Macau antes, na semana em que começou isso. Quando cheguei a Lisboa, deparei-me com as notícias dos primeiros casos da pandemia e etc. E depois, na quarta-feira a seguir, apareceram aquelas notícias dos noticiários, baseadas em filmes em que mostravam uma grande atividade das empresas de construção chinesa a construírem 2 mega hospitais em tempo recorde, etc. Bom, eu, na altura, como sou um bocado pode desconfiado, e disse eu assim, bom, como é que é possível alguém que não sabe com o que está a lidar estar a usar uma bola de canhão para matar um mosquito? Era óbvio que já sabia a dimensão que o problema ia ter e, sobretudo, a falta de aviso, que eu acho que aí é que a China falhou. Eu não costumo entrar muito nas teorias da conspiração, que isto tem a ver com guerras biológicas, tem a ver com interesses económicos, tem a ver, há com certeza que sabe muito mais do que isso que eu, ou sabe muito menos que se atreve a dizer todas as asneiras e mais algumas, mas a verdade é que há uma situação que começou na China, está perfeitamente identificada, independentemente da origem, se foi nos mercados de Wuhan ou onde é que foi. A verdade é que a China tinha conhecimento que algo estava a acontecer e que não avisou atempadamente o mundo. Mas eu também digo, se eu tivesse feito, possivelmente tinha acontecido a mesma coisa, porque a tendência natural para estas coisas é desvalorizar. Tem sido assim sempre e nós estamos aqui com uma pandemia que, de uma maneira brutal, afetou o mundo, praticamente todos, 270 países à volta disso. Neste momento, os mortos também não têm nada a ver com os mortos de outras pandemias anteriores, também é bom que saiba isso e estamos mais seguros em relação a isso. Há um esforço por conter as coisas, mas há aqui uma questão que foi o choque que a economia teve, desde logo um país como nós, em Portugal, temos uma economia altamente exposta a um sector que é volátil, que é o turismo, e já há muito tempo se dizia que se tivéssemos o azar de aparecer alguém por aí, na altura dos atentados islâmicos, que lançasse uma bomba no Bairro Alto, ou no Rossio, ou no Correio do Paço, que podia espantar rapidamente o turismo e estaríamos numa situação não tão grave como esta, mas uma situação parecida, porque efetivamente a nossa economia, infelizmente, continua a ter uma dependência grande em relação a um setor que é fundamental e que gera muita riqueza e gera emprego, e, na verdade, ao ser afetado o turismo, ficamos todos um bocado abanados. Em paralelo, também as indústrias de muitas atividades, sobretudo que empregam muita gente, nomeadamente engenheiros, também foram abalados. Eu quero que vocês saibam que, na minha opinião, e tenho escrito e reescrito, e vou voltar a dizê-lo aqui, na minha opinião, o governo tem procedido bem. Desde a primeira hora, haverá sempre críticos, obviamente, porque isto foi tudo politizado, a partir de uma determinada altura passa-se a politizar as coisas, mas o governo tem agido bem, o governo tem feito os possíveis e os impossíveis para que as questões tenham uma solução. O governo bateu o pé à Europa, e não posso esquecer do que o primeiro-ministro disse ao ministro das Finanças holandês, que uma vez mais teve um comportamento execrável e vergonhoso, que é isso é que demonstra efetivamente o que a União Europeia é, que não é nada, é uma amálgama de interesses económicos e de mercados, e não tem nenhuma consciência de União Europeia e de coesão. Não é uma união de Estados, como os Estados Unidos, por exemplo, onde também há divisões, mas é um país e aqui jamais há de ser. De qualquer forma, há coisas louváveis no meio disto tudo e, desde logo, a resposta que os portugueses foram capazes de dar a isso. Todos os profissionais, eu, aliás, acabei de escrever um ou dois artigos, nomeadamente o editorial da Higiene, onde recordei que os engenheiros também são heróis. Estamos estado um bocado esquecidos nisso, mas quem faz funcionar as utilities, quem faz funcionar as indústrias, quem faz funcionar
os hospitais, quem faz funcionar uma série de coisas são engenheiros. E temos estado um bocado esquecidos em relação a esta matéria, mas se não formos nós a dar-nos a ver, também não vem à procura de nós, porque há profissões que são mais visíveis e são mais importantes numa altura destas do que finalmente, também quero lembrar aqui o espírito imaginativo de que muitos colegas nossos, basicamente os jovens, tiveram para dar resposta às necessidades que havia em Portugal, nos meios hospitalares, os ventiladores, as máscaras, etc., e que efetivamente foi possível reconverter ou fazer de raiz algumas dessas soluções. Isso tem a ver com muito aquilo que é a nossa profissão, que é o engenho. Para não me alugar muito, tenho que confessar a minha preocupação grande em relação ao futuro, porque eu não antevejo que tão cedo possamos voltar à normalidade das nossas vidas, porque enquanto houver um caso, nem que seja só um caso, detectado por dia, nós vamos estar sempre com a espada sobre o pescoço e iremos estar sempre a olhar para o vizinho do lado e as idas aos restaurantes, aos cinemas, ao futebol, aos teatros, aos cafés, certamente não serão o que foram antes. E falo por mim, por muitas conversas que temos tido com outros, porque as pessoas efetivamente estão apreensivas. Se a pandemia não for completamente erradicada, é óbvio que essa insegurança há de continuar. Devemos ter tempo para, noutras ocasiões destas, discutir impactos económicos e, sobretudo, a questão do emprego, a falta de emprego, o desemprego, as situações de layoff, as medidas são ou não adequadas, mas existem, ao contrário do que aconteceu em 2009, que não aconteceu nada, a não ser penalizar as pessoas. E também digo que os cidadãos em 2009 foram tão culpados da crise como agora, e na altura não houve compreensão nenhuma, mas agora parece que se entendeu que finalmente os cidadãos não foram culpados do que está a acontecer. E, portanto, espero que é com este espírito de fraternidade e, sobretudo, um espírito de coesão nacional que nós possamos enfrentar não a pandemia que já estamos a fazer, mas vai ser os próximos meses e os próximos anos. A retoma não vai ser pacífica, a retoma vai ser difícil, vai ser prolongada, vai ser longa. O desaparecimento da pandemia vai ser longa e vai demorar tempo. Estamos muito longe ainda de encontrar a vacina, de encontrar medicamentos e, portanto, vamos ter que aguardar. E não nos podemos esquecer que muitos dos mercados em que as nossas empresas operam, nomeadamente os engenheiros, são mercados em África, são mercados em países onde as coisas ainda estão a começar e mais. E a informação é deficiente e nem se sabe o grau ou o nível de gravidade que a pandemia está a atingir nesse país. Uma coisa é certa também, e aqui acabo, é só para recordar que a engenharia, como é habitual, tem uma resiliência grande e, uma vez mais, a engenharia, com certeza, tem estado ao serviço das soluções, tem estado ao serviço dos cidadãos e vai certamente continuar a estar sempre disposta a servir o nosso país e a prestar os melhores serviços que possamos fazer. Desejo essa iniciativa, agradeço aos promotores, cumprimento uma vez mais todos aqueles que estão online connosco e até um dia destes. Vou ficar a assistir e vou deixar de estar no ecrã. Muito obrigado. Ricardo, obrigado. Bom, podemos então prosseguir. Eu gostava de dizer algumas palavras antes de passar a palavra propriamente dita ao nosso orador e cumprimentar a todos que estão a participar e, digamos, quer online, quer offline. E, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o orador convidado. Embora já muitos de nós o conhecemos, mas há outros que talvez não o conheçam tão bem. Manuel Gameiro da Silva é professor catedrático no Departamento de Engenharia Mecânica, coordenador da Iniciativa Energia para a Sustentabilidade da Universidade de Coimbra e especialista em Engenharia de Climatização pela Ordem dos Engenheiros e vice-presidente da REVA, cargo que já exerce há alguns anos. E, ao mesmo tempo, agradecer também a disponibilidade para efetuar a apresentação do tema que resultou de uma sua recente investigação sob o título Uma análise sobre os modos de transmissão da Covid-19 à luz dos conceitos de qualidade do ar anterior.
É sem dúvida um tema de extrema atualidade e pertinência, pelo que a especialização em Engenharia de Climatização não poderia deixar de considerar, refletir e promover. Gostaria de salientar e enaltecer que esta investigação tem recebido por parte das várias associações dos países que integram a RIVA o melhor acolhimento, pelo que devemos congratular-nos com este reconhecimento e felicitar Manel Gameiro. Muitos parabéns. É, na verdade, fundamentalmente um tema que tem a ver com a saúde pública, mas que interage fortemente com as condições de uso e operação dos sistemas de climatização dos espaços ocupados, importando assim refletirmos toda a problemática subjacente. Como agenda, em primeiro lugar, o orador fará a sua apresentação e no final reservaremos um espaço para respostas e perguntas, ou para perguntas e respostas, que os participantes colocarão no chat ao longo do período da apresentação. Aproveitamos para informar que logo após o anúncio deste webinar foi alcançada a capacidade total. Ficou sem dúvida comprovada a oportunidade e o interesse do tema. Congratulamos-nos, como não podia deixar de ser, com a adesão imediata e com o continuado interesse manifestado pelos colegas através dos e-mails recebidos, pelo que desde já gostaríamos de informar que, à semelhança de todos os outros webinars da Ordem, este também ficará disponível na plataforma #Junto Ficamos em Casa, a partir precisamente da manhã. Muito obrigado a todos pela vossa adesão e participação. Manuel, o palco é teu agora. Okay. Muito obrigado, boa tarde a todos. Naturalmente agradeço o convite para realizar este webinar e aproveito a ocasião para dar os parabéns à Ordem pela iniciativa deste conjunto de webinars, portanto, com o tema Juntos Ficamos em Casa. Posso, digamos, para as pessoas que se interessam por este assunto, na próxima semana, no dia 28, vai haver um webinar mais longo, onde vão estar várias pessoas. Portanto, além da minha apresentação nesse webinar, que será necessariamente mais curta do que aquela que vou aqui fazer hoje, portanto, será uma apresentação de um quarto de hora, haverá uma apresentação do professor Jarek Kornitsky, que é o coordenador do Comitê Técnico-Científico da RIVA e que vai apresentar as instruções que a RIVA publicou relativamente à condução das instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado neste período em que estamos afetados por esta crise pandémica da Covid-19. Vai haver também uma apresentação do professor Lívio Mazzarella, que é, portanto, professor no Politécnico de Milão, e posso dizer que, em minha opinião, a Associação Italiana de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado tem feito um trabalho notável de sistematização dos conceitos relacionados com estas situações de condução das instalações de ar-condicionado, ventilação, etc. Inclusive, na minha página de LinkedIn, eu partilhei essa informação. E vou partilhar mais, porque a primeira informação era uma informação geral sobre as condições das instalações em geral. Recebi recentemente uma outra informação sobre a condução de instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado em ambiente hospitalar, o que é particularmente relevante na gestão de uma crise deste género. E haverá também mais ainda uma apresentação relativa a um projeto europeu em que a RIVA é um dos parceiros. Portanto, é o projeto MobiStyle, que tem a ver com
digamos, a gestão dos sistemas nos edifícios numa abordagem centrada na pessoa. Esse webinar vai decorrer através de uma plataforma da União Europeia, que é a plataforma BuildUp. Entretanto, eu depois envio também para a Ordem essa informação, e eu próprio partilharei também na minha página de LinkedIn a informação sobre esse webinar, que eu acho que é particularmente interessante. Eu hoje vou falar principalmente sobre os modos de transmissão, mas aí depois será mais de interesse, eu diria que mais prático, porque tem a ver exatamente com as atividades de facility management e de condução de instalações. Ok, então, passada esta instrução e este pequeno espaço de publicidade, eu vou passar a partilhar o meu ecrã. Penso que neste momento já terão o meu ecrã. Sim, sim. Sim, sim. Então, temos o slide inicial com a informação sobre este webinar. Desculpem, só um momentinho, para passar a ter um apontador. E, portanto, esta é a informação que já foi referida sobre o título da apresentação. Eu tenho um subtítulo que é uma pergunta se existe uma distância de segurança de 2 metros. Portanto, uma vez que isto trata do vírus, do SARS-CoV-2, portanto, que no fundo é o nosso inimigo nesta altura, convém também ter uma imagem do objeto da apresentação. Bem, vamos começar por um slide em que temos uma ideia de dar que as pessoas fiquem a saber quais são as dimensões típicas daquilo que vamos estar a falar. Portanto, começando aqui pela imagem ao cima à esquerda, temos uma imagem ao microscópio onde aparece uma colónia de vírus, portanto, alojada em tecido humano. E o vírus tem uma dimensão, tipicamente, como veem, nem todos eles são do mesmo tamanho, mas tipicamente têm dimensões que vão de 80 a 140 nanómetros, o que basicamente é uma dimensão da ordem da décima de micron. Para que isto tenhamos uma ordem de grandeza, aparece-nos aqui um cabelo, digamos, no couro cabeludo de uma pessoa, e os cabelos têm dimensões da ordem de 50 a 70 micron. Portanto, uma partícula de 10 micron de diâmetro, portanto, na largura deste cabelo cabem 10 partículas desculpem, 6 partículas tipicamente com 10 micron de diâmetro. Portanto, aquilo que nós normalmente chamamos PM10. Depois, dentro desta, caberão 10 partículas com 1 micron e, naturalmente, dentro de uma partícula com 1 micron, cabem 10 partículas com a dimensão de 0,1 microns. Portanto, significa isto que o vírus tem uma dimensão que é 600 vezes mais pequena do que o diâmetro de um cabelo, tipicamente. E como os veículos de transporte do vírus para fora do corpo das pessoas infectadas são gotículas de água, essas gotículas de água cabem dentro da classificação que nós utilizamos para a matéria particulada e
temos aqui, portanto, o pequeno círculo vermelho é a dimensão do vírus, do SARS-CoV-2. Portanto, uma gota PM10, uma gota PM5 e desculpem, enganei-me que era PM1, PM5 e PM10. Já agora, PM não é a dimensão. O conceito de PM é que, quando eu digo PM10, é o conjunto de todas as partículas com dimensão abaixo de 10 micron que estão na amostra que nós estamos a analisar. Mas, portanto, PM1 é o conjunto de toda a matéria particulada com dimensão inferior a 1 micron que está naquela amostra. Há ainda um outro facto que convém referir, é que o vírus é cerca de 300 vezes maior do que as moléculas típicas que constituem o ar, isto é, o azoto, o oxigênio e o vapor d'água. Portanto, essas moléculas têm todas elas dimensões na ordem dos 300 picómetros, portanto, que significa que o vírus é 300 vezes maior do que essas moléculas, o que faz com que o movimento do vírus, se ele estiver no ar, não é aquilo que chamamos de movimento browniano, isto é, um movimento em que a trajetória da partícula vai ter inflexões, portanto vai ter oscilações que são impostas pelos choques com as moléculas do meio em que está. Portanto, sendo 300 vezes maior, o movimento do vírus não é, digamos que, perturbado por esses choques com as moléculas do próprio ar. Ora, aqui eu tenho um slide em que mostro os escoamentos típicos que nós temos em torno do corpo humano quando temos uma pessoa a respirar. É uma imagem obtida, portanto, por um processo de visualização de escoamentos que se chama Schlieren, em que portanto, nós tornamos visível aquilo que acontece porque arranjamos uma montagem em que utilizamos luz colimada, portanto, luz em que todos os raios têm trajetórias paralelas, e o que acontece à luz quando passa por zonas em que há mudança da densidade do meio é que há uma refração. Portanto, quando eu tenho uma variação de temperatura ou uma variação de pressão local, os raios que até aí tinham trajetórias paralelas perdem o paralelismo e, digamos, se eu tenho dois raios que divergem, na zona onde os raios depois não batem, aparece uma zona mais escura e, se tiver os dois raios a convergir, tenho uma zona mais iluminada. E desta forma é que nós conseguimos fazer este tipo de visualização que aqui vemos. Portanto, nós temos aqui, por um lado, o escoamento de convecção natural que cada um de nós impõe ao ar que está à nossa volta. É um escoamento que tem uma velocidade da ordem dos 5 cm por segundo e que provoca aquilo que chamamos a pluma térmica do corpo humano, e além disso vemos os escoamentos de expiração, neste caso, neste momento era pelo nariz, e agora vemos um escoamento de expiração pela boca, e que, como veem, portanto, pode ter um alcance relativamente significativo em termos de distância. Só o fenómeno de respiração. Claro que, quando são outros eventos respiratórios, como, por exemplo, tossir ou espirrar, o alcance é completamente diferente. Portanto, a expiração, por si, tipicamente, pode chegar a 1 metro, enquanto que os outros fenómenos
espirrar, a velocidade inicial é da ordem de 10 a 30 metros por segundo. Portanto, como imaginam, pode ter um alcance um bom bocado maior do que 1 metro. Mas a questão é que aqui o que nós estamos a ver é o escoamento e estamos a ver o ar que, naturalmente, como tem temperaturas diferentes, conseguimos ver. Mas estes escoamentos são bifásicos, portanto, não é só o ar, também temos partículas. Então, vamos ver o que é que pode acontecer com estas partículas. Estas partículas que nós exalamos têm dimensões diferentes e podemos classificá-las em 3 classes quanto às dimensões, que no fundo vão ditar o comportamento que depois vamos ter. As partículas que têm dimensão abaixo de 10 micron, portanto, tipicamente elas permanecem em suspensão. E porquê? Porque no balanço de forças que nós temos, quando a partícula está no ar, o que temos que considerar, além da velocidade inicial da partícula, é a relação entre as forças de natureza aerodinâmica e as forças gravíticas. E para estas partículas, esta ordem de grandeza, as forças de natureza aerodinâmica são dominantes. Portanto, qualquer pequena velocidade que haja no ar é suficiente para que a partícula seja arrastada e a força de sustentação que é criada neste movimento é superior ao peso da partícula. E, por isso, ela pode ficar por horas ou por dias em suspensão. Depois temos as partículas de dimensão intermédia, e para estas partículas de dimensão intermédia, o balanço das forças é praticamente igual. Isto é, as forças de natureza aerodinâmica são basicamente da mesma ordem de grandeza das forças gravíticas. Claro que as forças de natureza aerodinâmica são proporcionais à velocidade. E a partícula no início tem mais velocidade e vai perdendo velocidade. De tal maneira que, a partir de determinada altura, as forças gravíticas passam a ganhar e a partícula vai se depositar. Faz um primeiro trajeto inicial quase na horizontal e depois cai. As partículas de dimensão superior a 50 micron, aí as forças gravíticas já são dominantes e, portanto, ao fim de pouco tempo, tipicamente entre meio metro e 1 metro, dependendo de quanto é que é a velocidade inicial, estas partículas depositam-se. Aqui neste slide seguinte está a explicação para este comportamento, esta diversidade de comportamentos que estivemos a ver. Aquilo que aqui está representado é a evolução do chamado coeficiente de resistência aerodinâmica de uma partícula, de uma esfera, em função do número de Reynolds. O número de Reynolds é um coeficiente adimensional que representa o balanço entre as forças de inércia e as forças de origem viscosa, e nós estamos muito habituados a hoje falar do número do coeficiente de resistência aerodinâmica, que tanto pode aparecer como CD, portanto, em que o D é de drag, que é o arrastamento aerodinâmico, ou também pode aparecer CX, porque o X é a direção em que estamos a considerar o movimento. Neste caso, portanto, tipicamente, quando estamos a falar, por exemplo, de automóveis, nós dizemos que tem um valor constante. Porquê? Porque, em consequência das dimensões do automóvel, da gama de velocidades em que ele se desloca e da viscosidade dinâmica do ar, nós vamos cair aqui nesta zona, portanto, para o número de Reynolds entre 10 à quarta, 10 ao cubo e 10 à quinta. E nesta zona, como veem, nós temos, os automóveis não são esféricos, mas, portanto, a evolução também não é muito diferente desta. Temos uma evolução de patamar. Isto aqui é o chamado
regime crítico do escoamento, em que há uma alteração no tipo de camada limite e, portanto, há uma diminuição brusca do coeficiente de resistência. E essa diminuição pode aparecer mais cedo ou mais tarde, conforme o corpo tem uma superfície lisa ou uma superfície rugosa. É esta diferença entre uma superfície lisa e uma superfície rugosa, por exemplo, que faz com que as bolas de golfe tenham aquelas protuberâncias, para que este regime crítico apareça mais cedo e, portanto, o coeficiente de resistência desce mais depressa e a bola consegue ir mais longe. Mas aquilo que nós hoje estamos mais interessados é o que acontece aqui, mais para o lado esquerdo. E, portanto, os escoamentos que tipicamente nós temos no interior dos nossos edifícios, nos processos de ventilação, ocorrem para número de Reynolds aqui nesta ordem, portanto, tendo em conta que V é o diâmetro, é uma dimensão característica do corpo, neste caso o diâmetro da partícula. Assim, partículas com menores dimensões estarão aqui mais para a esquerda e partículas com maiores dimensões estarão aqui mais para a direita. O que é que isto significa? Que quando as partículas são mais pequenas, as forças de natureza aerodinâmica vão ser mais elevadas e isso permite que elas sejam mais arrastadas e que se mantenham em suspensão durante mais tempo nos escoamentos. Então, vamos agora ver das partículas que nós exalamos, como é que elas se distribuem em termos probabilísticos por esta gama de dimensões. E temos aqui para 3 episódios diferentes, portanto, para uma pessoa a falar, podemos ter, portanto, o pico de partículas está aqui por volta dos 10 micron, e como vem, reparem que a escala do eixo vertical é logarítmica, não é? Portanto, a falar, uma pessoa pode ter este tipo de exalação e, como vem, mais ou menos metade do número das partículas pode entrar em suspensão. A mesma coisa quando uma pessoa tosse, mas quando tossimos o número já passa a ser muito maior, não é? E se espirrarmos, então, dispara o número de partículas que conseguimos pôr em suspensão. E, em função desta dimensão, as partículas depois têm tempos de permanência completamente diferentes. Uma partícula de 100 micron só está 6 segundos no ar e tipicamente cai a cerca de 1 metro. As partículas aqui da ordem de PM10 podem estar horas, e quando vamos para dimensões abaixo do micron, podem estar dias. E podemos ter situações em que o vírus fica isolado no ar. E, portanto, cá está esta, pode estar por dias durante... Claro que a questão é se fica viável ou não, não é? Tem a capacidade depois de se reproduzir, etc. E isso depende de o que é que, se estamos na rua ou se estamos dentro de casa. Porque, digamos que no ar, se o vírus consegue permanecer por horas numa superfície, imaginemos em cima de plástico, de metal, etc., eu não estou a ver que no ar interior haja alguma coisa que consiga destruir o vírus. O azoto é inerte, portanto, a camada de gordura do vírus não oxida com o oxigênio, pode ser ligeiramente desestabilizada quando há uma umidade mais elevada, mas mesmo assim é um processo que não é drástico, portanto, não se consegue, aliás, o vírus consegue estar dentro do nosso tubo respiratório em condições de umidade relativamente elevada. E,
portanto, e reproduz bem nessas condições. Portanto, aqui vêm, por um lado, algumas fotografias de um artigo publicado em 2014, portanto, por uma cientista do MIT, exatamente sobre o comportamento das partículas exaladas. Como veem, as partículas conseguem projetar-se a uma dimensão relativamente elevada. Já agora gostava de fazer aqui uma chamada de atenção, que é esta nuvem que vem aqui é a nuvem das partículas de menor dimensão e que, a partir de determinada altura, desaparece. E porquê é que ela desaparece? Porque estas partículas, a fase líquida dela vai evaporar. E, ao evaporar, fica só o núcleo da partícula, que no limite serão só as partes sólidas que estão dentro da partícula. Isto é, os vírus. Portanto, nós deixamos de ver aqui a nuvem porque a parte da água evaporou, mas isso não significa que a partir daqui o vírus que esteja dentro das partículas mais pequenas não fique em suspensão. Estas de maior dimensão que nós estamos a ver aqui, claro que depois vão cair. E reparem, temos aqui nesta imagem em que aparecem as trajetórias. Estas são as partículas de maior dimensão, cá vemos elas praticamente todas a cair. Claro que quando conseguimos ter trajetórias, por exemplo, mais deste, esta era uma trajetória particularmente perigosa, porque é aquela que permite que a partícula vá diretamente da boca do emissor para a zona de respiração de um potencial receptor que estivesse colocado aqui nesta zona. Então, dependendo destas três classes de dimensão de partículas, nós temos três modos de transmissão entre uma pessoa que esteja infectada e aquilo a que nós chamamos o receptor suscetível. Portanto, esta é uma figura que eu adaptei de um folheto do Gabinete do Primeiro-Ministro e do Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar do Japão. Portanto, foi-me, digamos, um guia com instruções para aquilo que fazer na fase agora da Covid-19. Foi-me enviado por um colega de quem sou amigo há vários anos, o professor Tanabe, da Universidade de Waseda, e, portanto, nós traduzimos inclusivamente esse guia, e esta figura foi adaptada de lá. Portanto, as partículas de maior dimensão são aquelas que se vão depositar, vão ficar sobre as superfícies, criam aquilo a que se chamam fumitos, que são zonas contaminadas, e a partir do contacto das pessoas, do contacto físico, por exemplo, das mãos com essas zonas, pois normalmente as pessoas mexem na cabeça ou na cara. Houve aí um colega que até contou o número de vezes que eu já tinha mexido na cabeça. Portanto, há uns comportamentos de risco que fazem com que transportemos as partículas para perto da zona de inalação e elas podem entrar. Há que ter em conta que estas partículas de maior dimensão, naturalmente, trazem uma muito maior carga viral do que as outras, não é? Porque se eu tenho uma partícula que é 10 vezes maior em dimensão linear, ela será 1000 vezes maior em volume. Portanto, a quantidade de vírus que pode transportar é muito grande. Portanto, se estivermos a falar de uma guerra, isto é, digamos, uma bomba que se envia
para a zona do inimigo. Depois temos, a seguir, a dimensão intermédia das partículas, que é responsável pelo chamado modo de transmissão por gotas. E, portanto, o modo de transmissão por gotas, na analogia com a guerra, é um míssil. Portanto, é um míssil que é disparado do emissor e que tem que acertar no receptor. Claro que se não acertar, não vai haver problema. E depois temos as partículas de menor dimensão, que, como eu já referi, conseguem ficar em suspensão e, além disso, vão perdendo a fase líquida, que evapora, ficamos só com os núcleos e, portanto, depois podem percorrer distâncias da ordem das dezenas de metros, por exemplo, dentro de um edifício, e podem permanecer por horas dentro do edifício. Portanto, é fundamental ventilar para diminuir a carga viral associada a estas partículas. E deixem-me fazer aqui Já agora, o que é isto? Isto é um ataque com paraquedistas. Portanto, que caem do ar e que podem estar em qualquer zona, portanto, relativamente aqui ao receptor suscetível. E em minha opinião, porque é que a Covid-19, portanto, este vírus, o SARS-CoV-2, tem esta propagação explosiva relativamente àquilo que acontecia, por exemplo, com a SARS-1. Quer dizer, houve uma série de estudos feitos para tentar perceber porquê. Aliás, aquele estudo que apareceu, que foi uma carta enviada para o editor do New England Journal of Medicine, a motivação para esse estudo foi uma comparação entre os tempos de persistência do vírus SARS-1 e do vírus SARS-2. E chegou-se à conclusão que, basicamente, os tempos de persistência eram da mesma ordem de grandeza. Portanto, não havia diferenças significativas. Foi esse estudo, por exemplo, que chamou a atenção que o vírus SARS-2 consegue permanecer durante períodos de cerca de 3 horas em aerossóis. Mas também acontecia o mesmo com o SARS-1. A grande diferença está no facto de, durante o período de incubação do vírus, naqueles 4 ou 5 dias em que, quando, digamos, a pessoa infectada tem o vírus a alojar-se no trato respiratório superior, portanto, na boca, na cavidade nasal, etc., e na laringe, a capacidade de multiplicação deste vírus é da ordem de 1000 vezes mais alta do que a capacidade de multiplicação do vírus SARS-1. E durante esse período as pessoas estão assintomáticas, a maior parte das vezes, não sabem que têm o vírus, mas já o têm em quantidades muito grandes. E o que acontece, se nós temos colónias 1000 vezes mais numerosas, é que a componente de aerossóis, portanto, a parte das partículas em suspensão deste vírus, passa a ter uma carga viral muito mais elevada do que a carga viral que tínhamos com o SARS-1. E, digamos, a partir do momento que alguém recebe o vírus, depois nós temos ali um processo, é mais ou menos como que a luta para conquistar um castelo, em que há os soldados que estão, digamos, a defender e há o grupo que está a atacar. Aqui acontece uma coisa que é o grupo que está a atacar, quando se consegue infiltrar dentro do trato respiratório, o que é que vai fazer? Vai alimentar-se a partir das células portanto, da pessoa
e vai multiplicar-se em função disso. Portanto, chega ali e começa a multiplicar-se. Há aqui eu penso que um tempo crítico e uma capacidade crítica do sistema imunitário. Portanto, as pessoas que têm um sistema imunitário mais forte conseguem debelar o vírus antes que ele tenha tempo de se multiplicar de maneira a se tornar perigoso. Há aqui ainda um outro aspecto, que é a questão da idade. Portanto, a questão da idade tem a ver com os receptores para o vírus nas células. As pessoas mais idosas, digamos, era mais ou menos como que a parede do castelo ser completamente lisa ou ter algumas irregularidades e, portanto, ser mais fácil o inimigo alojar-se quando há mais irregularidades. Portanto, há mais possibilidades de o vírus se instalar e de se fixar nas células no caso de ter pessoas mais idosas. Isso é que faz a diferença. Portanto, neste caso, aquilo que acontece, e, portanto, a Organização Mundial de Saúde estava habituada a trabalhar com dados em que achava que, relativamente a vírus deste género, havia poucas infecções por aerossóis. Há reportados na literatura alguns casos conclusivos de infecções por aerossóis, mas eu estou convencido que foram condições em que se criou a possibilidade de a carga viral para o SARS-1 também poder ter valores elevados. Não tenho neste momento dúvidas nenhumas que a carga viral do SARS-2 é muito maior do que a carga viral do SARS-1 e, como disse, acho que é nesta capacidade de multiplicação dele, relativamente aos anteriores, que reside esta possibilidade de haver uma propagação muito mais forte da doença. Tenho aqui agora uma tabela em que, no fundo, estabeleço a relação entre estes modos de propagação e as medidas de proteção que podemos implementar. Portanto, relativamente aos aerossóis que estão associados às PM10, portanto, tudo aquilo que são partículas abaixo de 10 micron, aquilo que pode funcionar são as máscaras, as viseiras e uma ventilação franca com ar novo para conseguir diluir fortemente a concentração do vírus na zona em questão. Relativamente às gotas, o que pode funcionar é o confinamento e o distanciamento. Já agora, a minha opinião é que, destes vários modos de transmissão, provavelmente aquele que tem menos probabilidade associada, neste caso, é este modo das gotas. Porque o modo das gotas implica que tem que haver, que a partícula que sai do emissor tem que acertar exatamente na zona de respiração do receptor. Se nós tivermos as pessoas a mais de 2 metros, isso é muito difícil de acontecer e, portanto, com o facto de as pessoas se terem habituado a estarem mais distantes, eu acho que este modo que não é dos mais importantes. Há uma chamada de atenção que gostava aqui de fazer, é que isto não é só uma questão de distanciamento para evitar o modo das gotas. É uma questão de posicionamento, é uma questão de direção. Se nós deixarmos de estar a falar uns em frente aos outros, se falarmos lado a lado, as gotas, praticamente reduz a zero a probabilidade de uma gota saída do emissor atingir a zona de respiração do receptor. Portanto, uma gota destas de dimensão intermédia. Finalmente, em relação à questão do modo de contacto, as medidas são a higiene, as medidas de desinfecção. Claro que
há várias medidas de desinfecção. Pode ser a desinfecção localizada ou pode ser uma desinfecção global, como nós vimos acontecer principalmente na Coreia, onde houve uma campanha enorme de desinfecção dos espaços exteriores, que eu acho que teve uma influência muito importante nos resultados que a Coreia do Sul teve nesta crise. E, finalmente, temos a questão do comportamento. Portanto, as pessoas devem ter comportamentos que, imaginemos, eu saio, vou à rua, quando regresso tenho que lavar as mãos, e já agora uma sugestão que dou é que lavem também os dentes e utilizem um desinfetante oral, porque é mais ou menos é mais ou menos a pílula do dia seguinte. Se tiver havido alguma possibilidade de algum vírus ter entrado, se formos suficientemente rápidos neste tipo de desinfecção, agora, a título de curiosidade, desde há muito tempo, que é uma prática ancestral no Japão, na altura das gripes, as pessoas inalarem vapores de álcool. Portanto, o que eles fazem é metem uma chávena com água a ferver e juntam-lhe um bocadinho de saquê e fazem umas 7 ou 8 inalações. E, portanto, provavelmente essa prática também teve alguma influência nos números de japoneses relativamente ao controle da infecção. Não dá com vinho, portanto tem que ser alguma bebida com pelo menos cerca de 40% de álcool. Portanto, agora tenho aqui os resultados da equipa do professor Hugo Lee, da Universidade Politécnica de Hong Kong. O professor Hugo Lee, que quer dizer, também tenho o prazer de conhecer, aliás, já fui co-chairman de uma sessão num workshop, num congresso com ele, num congresso em Singapura. Ele, que aliás foi um congresso que foi adiado por causa em 2003, por causa da gripe das aves. Portanto, esta questão de termos que adiar congressos já aconteceu anteriormente, não com a dimensão que estamos a ver agora, mas já aconteceu. E provavelmente o facto dessas sociedades do Extremo Oriente terem sido muito mais afetadas por essas crises fez com que elas estivessem muito mais preparadas, mais bem preparadas para responder agora. E, portanto, o professor Hugo Lee, que começou por publicar em 2004, 2005, alguns artigos sobre a questão da SARS-1, e em que ele conseguiu detectar alguma influência do modo de transmissão por aerossóis, depois publicou este artigo em 2015, em que se apresentam os resultados de uma simulação numérica para a situação em que uma pessoa tosse e temos aqui aquilo que acontece com as partículas das 3 gamas de dimensões que nós falámos até agora. Portanto, isto nem sequer era uma tossidela muito forte. Portanto, a velocidade inicial era de 10 metros por segundo. E, portanto, temos aqui as partículas de maiores dimensões, as de dimensões intermédias e cá em cima as partículas, as gotículas, aquelas que podem ficar em suspensão. Aqui, eu fiz uma coisa que foi meter uma pessoa
àquilo que é a distância de segurança que nós referimos. Ora bem, a distância de segurança não existe relativamente ao modo de transmissão por aerossóis. Até agora nós estávamos convencidos que podia existir alguma coisa, porque a carga viral dos aerossóis provavelmente era muito mais baixa. E neste caso a carga viral é, de certeza, muito superior. Portanto, e como estes aerossóis podem permanecer durante tempos alargados e podem percorrer comprimentos da ordem de vários metros, penso que é fácil de perceber qual é que é a consequência. Aqui é uma simulação recente de um grupo japonês em que a primeira parte da simulação estão lá as partículas das 3 dimensões e depois, portanto, e essa primeira parte, que é o que aparece agora, dura só cerca de 1 minuto, não é? Portanto, está acelerado. E a partir daí temos o espalhamento durante cerca de 20 minutos das micropartículas, portanto, daquilo que fica em suspensão. E como veem, isto aqui é uma situação de uma sala com pouca renovação de ar. Portanto, mas se tivermos uma sala com pouca renovação de ar, isto é uma lotaria. Portanto, tanto pode ficar infectado quem está a 2 metros como quem está a 10. Só depende de qual é que vai ser. Agora, portanto, numa sala típica, imaginemos uma sala de aulas típica, o tempo de rotação de um dos grandes vórtices na sala é da ordem de 1 minuto. Portanto, entre 1 e 2 minutos. De maneira que, idealmente, até convém estar mais para o meio da sala, porque a circulação faz-se mais pela zona periférica. Portanto, penso que isto é relativamente esclarecedor sobre qual é que é o problema que nós enfrentamos e que só conseguimos resolver com máscaras. Portanto, a máscara tem 2 efeitos. Tem o efeito de proteger o elemento receptor relativamente às partículas que eventualmente haja em suspensão, e tem ainda um outro efeito, se calhar até mais importante, que é de diminuir a carga viral que é colocada em suspensão pelo elemento emissor. Portanto, eu tenho aqui uma análise feita com os dados de ontem de 3 países que têm a mesma população e onde, basicamente, começou na mesma altura a crise epidémica. Digamos, para mim, os dados mais importantes não são o número de casos, porque o número de casos depende muito de quantos testes é que se fazem e a política relativamente aos testes não é a mesma em todos os países. Os números que eu acho que são mais facilmente comparáveis são, para mim, o número mais significativo é o número de pessoas internadas nos cuidados intensivos. Portanto, admitindo que a espécie humana tem uma distribuição probabilística semelhante relativamente às idades, relativamente portanto, e estamos a falar de países europeus, claro que há populações um bocadinho mais envelhecidas do que outras, mas nunca é uma variação muito, muito drástica. Aliás, aquilo que temos aqui até seria em sentido contrário. E, portanto, a população sueca é muito mais jovem do que a população portuguesa, porque há medidas claras de fomento da natalidade nos países nórdicos e, portanto, temos aqui a comparação de
3 países que trataram de forma diferente esta questão das medidas relativamente aos vários modos de transmissão. A República Checa começou com um dia de diferença relativamente a Portugal. Os primeiros 10 dias de evolução são praticamente iguais e, ao 10º dia, a República Checa tornou obrigatório o uso de máscaras. Portanto, o uso de máscaras é praticamente a única maneira de nós evitarmos o uso de máscaras e a ventilação franca dos espaços interiores. Máscaras, quem diz máscaras diz também viseiro. Aliás, agora quem está em espaços públicos deve ter as duas coisas. Portanto, quem está numa posição em que tem grande exposição ao público, em minha opinião, deve usar os 2 modos de proteção. Depois eu explico porquê. Mas, portanto, vejamos, a República Checa tratou dos modos de aerossóis, de gotas e de contacto. Portanto, impôs máscaras, ventilação, confinamento, distanciamento, naturalmente as medidas de higiene e desinfecção. Portanto, o número de pessoas ontem instaladas, portanto, que estavam em cuidados intensivos, eram 75. 1/3 das medidas de Portugal. A Suécia, digamos, impôs aquela, portanto, aquela questão de tentar criar a imunidade natural. Portanto, admitindo que o vírus vai ter novas ondas e que, se criar imunidade natural, vai haver... portanto, para mim, acho que é uma política demasiado fria. Portanto, não tentar conter o vírus o mais cedo possível, porque pode aparecer um tratamento, pode aparecer uma vacina. Nós não temos garantias que não consigamos controlar as segundas ondas, as segundas vagas. As segundas vagas já se sabe mais sobre o que é que já se aprendeu e, portanto, eu acho que é uma questão... Está-se a prezar muito pouco o valor da vida humana quando se tem faz uma análise deste género. E, portanto, a Suécia, que praticamente só trata do modo de contacto, porque não há confinamento, nem sequer há distanciamento, as esplanadas estão abertas, as pessoas estão sentadas nas esplanadas como estavam anteriormente. Eu, digamos, estou particularmente informado porque a minha filha vive e trabalha na Suécia portanto, o número da Suécia é o dobro daquilo que temos cá em Portugal. Portanto, claro que vemos aqui o efeito do distanciamento. Mais do que o confinamento, eu penso que é importante o distanciamento. E esta minha... Portanto, temos aqui também o número de mortes por 1 milhão de habitantes, mas mesmo a contabilização dos mortos não é feita da mesma forma em todos os lados, de maneira que, como eu disse, o valor em que eu confio mais é o valor das pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos. Por comparação, meti aqui a Coreia do Sul, que tem uma população 5 vezes maior do que estes 3 países que estivemos a ver, e reparem, o número de pessoas internadas, claro que neste caso eles já conseguiram debelar há muito tempo o surto, há algum tempo. E, portanto, neste caso, este valor teria que ser dividido por 5, porque a população é 5 vezes maior e teríamos aqui qualquer coisa na ordem de 10. Mas mesmo do surto todo, o valor que nós retemos para
a Coreia do Sul é de 5 mortes por milhão de habitantes, o que, digamos que, é notável. E isto foi feito sem impor confinamento. Foi uma estratégia fundamentalmente baseada na identificação das cadeias de transmissão e em colocar em quarentena obrigatória todas as pessoas que poderiam ter tido algum contacto com os infectados e em ter uma política massiva de desinfecção, portanto, dos espaços, mesmo dos espaços exteriores. Portanto, eu acho que há aqui lições muito importantes a retirar. Portanto, como vos disse, eu acho que mais importante do que o confinamento, e é o confinamento que para as economias, é o distanciamento, é a gestão da forma como estas coisas são tratadas e é a utilização obrigatória de máscaras e de viseiras. Portanto, máscaras para as pessoas que fazem visitas, portanto, esporádicas e que têm contacto esporádico. Já agora, eu acho que, portanto, a minha posição, eu acho que o governo esteve sempre bem intencionado, mas houve graves problemas de comunicação. Eu acho que a maneira como foi indicada a utilização das máscaras foi, em termos de comunicação, é um péssimo exemplo. Portanto, dizer-se que as máscaras são utilizadas só como uma forma complementar de proteção e que são só para utilizar em espaços com muita gente, não é espaços com muita gente, é espaços com ocupação múltipla. E ocupação múltipla é mais do que uma pessoa. Portanto, 2 pessoas já é ocupação múltipla. E, portanto, tenho aqui esta figura que eu acho que não precisa de grandes comentários. As imagens da direita são no dia seguinte a ter sido feita a recomendação que toda a gente devia utilizar máscaras. Portanto, provavelmente acharam que este não era um espaço com muita gente. Digamos, isto é uma roleta russa gigante. Portanto, vejam, temos aqui o primeiro-ministro da Coreia do Sul numa visita a umas instalações, em que provavelmente umas instalações militares, e se virem, não há ninguém na fotografia que não tenha uma máscara. E é aqui que está, portanto, a grande diferença. Nós não devíamos recomendar, devia ser absolutamente obrigatório. Portanto, as implicações são que em as reuniões presenciais não devem ser realizadas, ou se forem realizadas, a utilização da máscara deve ser obrigatória. Portanto, os espaços interiores devem ser fortemente ventilados para diminuir a carga viral. E quando as pessoas planeiam uma saída, devem obrigatoriamente usar máscara e, se tiverem uma viseira, devem usar uma viseira. Deixem-me dar-vos um exemplo que, entre engenheiros, é muito fácil de explicar. Admitamos que a probabilidade de falha da máscara é de 5%. E a probabilidade de falha da viseira é também de 5%. Portanto, a viseira é uma parede sólida, o vírus, para vir para a zona respirável, tem que a contornar por baixo, portanto, a probabilidade de certeza que não é elevada de que isto aconteça. E, portanto, 5% vezes 5% é 0,25%. A utilização em sequência, portanto, isto trata-se de uma probabilidade de, portanto, 1i,
e, neste caso, é simplesmente multiplicar as duas probabilidades. Portanto, a probabilidade do conjunto, se cada um dos dispositivos tiver a mesma, portanto, esta probabilidade, por exemplo, de 5%, a probabilidade do conjunto é 20 vezes melhor do que de só um dos elementos. Ok, portanto, se o artigo que eu publiquei no dia 31 de março e que já agora, portanto, além de ser publicado através do Serviço de Imprensa da Universidade, portanto, foi difundido numa nota de imprensa através da agência Lusa. Portanto, a página da Universidade teve cerca de a página Facebook da Universidade teve cerca de 450 partilhas. Portanto, eu dei entrevistas sobre isto a várias rádios, ao canal Saúde Mais, e escrevi sobre este artigo às autoridades de saúde e, portanto, a algumas entidades políticas no país. Portanto, desde o dia 31 de março que eu ando a chamar a atenção para isto. Se isto tivesse sido feito de forma obrigatória mais cedo, no final da crise, de certeza que nós teríamos números mais favoráveis. Muito obrigado pela vossa atenção. Se quiserem, portanto, o artigo está disponível neste endereço que aqui fica, portanto, na plataforma ResearchGate. Obrigado, Manuel. Muito interessante e muito oportuno ainda. Portanto, abrimos agora o espaço das perguntas e respostas. Vamos ver o que há. Há uma pergunta que é: o tempo de permanência das partículas nas superfícies contaminadas depende do tipo de material da superfície, certo? Sim, há alguma dependência, mas não é... Digamos, a principal conclusão é que aquilo que nós achávamos que era muito bom relativamente aos elementos patogénicos anteriores, que era o aço inox, neste caso, não tem grande diferença. Uma outra pergunta, esta aqui já foi respondida, talvez o colega tenha chegado um bocado mais tarde. Se é possível termos acesso à gravação deste webinar? Sim, na plataforma já tínhamos informado que isso vai ser possível. Então, está aqui alguma pergunta sobre a média de idade das pessoas falecidas? Quer dizer, Sim, está no outro, é porque isto é no bate-papo e nas perguntas e respostas, já lá vamos. Para a insuflação de ar novo em sistemas da AVAC, deve ser privilegiado o sentido descendente? Não percebo bem a pergunta, não vejo razão para isso. Quer dizer, em minha opinião, se estamos a falar de modos de ventilação, o modo de ventilação ideal será a ventilação por deslocamento, que até é... Displacement, sim. É exatamente o contrário. Que faz com que, digamos, a parte poluída do ar fica acima da zona respirável. Da zona ocupada, exato. Insuflações ao nível até 2 metros devem ser evitadas? Ao nível até 2 metros? Não, quer dizer, se nós tivermos um modo de ventilação em que é por mistura, aquilo que nós queremos, sobretudo, é diluir. Portanto, não vejo que haja uma diferença muito, muito grande entre a altura a que fazemos portanto, a insuflação e a extração. Também não vejo. O colega ainda pergunta em qual plataforma. A plataforma é... No ResearchGate.
Penso que isto se refere ao artigo que mencionavas, era isso? Sim, sim. Está Eu penso que há aqui esta pergunta pode ser para duas coisas, ou é para o teu artigo ou eventualmente para a gravação deste seminário. Sim, sim. Pois, isso acede-se através da página da Ordem, não é? Sim. Vai ao Google, encontra logo isso. Portanto, escrever o Juntos Ficamos, não é? Juntos ficamos em casa. Juntos ficamos em casa. Qual o procedimento correto para os técnicos trabalharem com o retorno das condutas? Não sei se refere à limpeza das condutas, eventualmente. Sim, claro que os técnicos têm que estar protegidos, não é? Com o mesmo nível de proteção dos técnicos de saúde que estão nas unidades portanto, de cuidados intensivos, ou uma coisa do género, porque neste caso... Usar máscaras e viseiras e fatos, enfim, com todos os procedimentos reforçados. E terem um cuidado muito especial com a lavagem e a desinfecção, e meterem se vão recolher filtros, etc., devem ficar em sacos selados, e portanto, todo esse tipo de cuidados. Não é? Qual o procedimento correto para a substituição de filtros de máquinas que estiveram a recircular? É aquilo que acabei de dizer, não é? Pois, se bem que agora, digamos, na situação de pandemia, é recomendado não haver recirculação de ar nos espaços, não é? Quer dizer, eu sei que houve aí alguns, portanto, já foram instaladas no Hospital de São José um conjunto de máquinas que promovem recirculação dentro do espaço, mas que têm filtragem EPA, portanto, até tem, portanto, a ideia é reter a carga viral ali na máquina. Claro que também eu esqueci-me de referir, mas uma forma portanto, o vírus consegue-se eliminar com detergentes, com desinfetantes e com radiação ultravioleta. Portanto, com lâmpadas ultravioleta, portanto, tipicamente em 10 ou 20 segundos de radiação, com uma potência razoável, nós conseguimos... A dificuldade, por vezes, haver espaço para instalar, digamos, as lâmpadas ultravioleta em instalações existentes, obviamente. Não é? Sim, às vezes, aliás, há um caso reportado na literatura que é uma das evidências do modo de transmissão por aerossóis. Portanto, é uma instalação de ultravioletas que foi instalada num teto falso entre o primeiro e o segundo andar de uma residência de veteranos da guerra. Portanto, o ar, para ir para o andar de cima, tinha obrigatoriamente que passar nesse teto falso onde havia lâmpadas ultravioleta. E a infecção no andar de cima foi para aí da ordem de 1/10 da infecção no andar de baixo. Portanto, mas isto foi, não foi com este vírus, foi com o influenza, mas naturalmente, porque o ultravioleta o que faz é destrói o invólucro de gordura do vírus. Portanto, destrói a caixa, digamos. Tem que ser ultravioleta C. Não é? Portanto, claro que o ultravioleta não nos faz bem a nós, à nossa pele. Aliás, de maneira que... Nem aos olhos, sobretudo. Aos olhos, portanto, tem havido, não convém de todo que... vários acidentes. Acho que já há aí agora na calha umas lâmpadas de alguns fabricantes que têm um sistema de detector de presença que funciona ao contrário. Portanto, quando entra alguém, a lâmpada apaga. Quando se vai embora, a lâmpada acende.
Isto aparecem as perguntas um bocadinho soltas. Pergunta qual o procedimento correto para a substituição dos filtros nas máquinas a recircular? Já foi respondido. Quais os cuidados a ter? Também já falámos. Eliminar o retorno, é uma pergunta. E nas máquinas com caixa de mistura, aconselham tamponar o retorno? Sim, digamos, a recirculação o objetivo é que todo o ar seja ventilação por ar total. Todo o ar que entra tem que ser extraído, não haver recirculação de ar. Sim, sim. Com exceção de... aliás, portanto, há um documento, se forem ao site da Riva, portanto, REHVA, encontram lá o documento com as instruções sobre como é que devem portanto, fazer a condução das instalações agora nesta fase. Como eu disse, portanto, no LinkedIn eu tenho também um documento da Associação Italiana. O documento da Riva é um documento com algumas páginas, portanto, tipo um relatório. O outro é um fluxograma. Tipo ficha técnica. Portanto, é um diagrama tipo ficha técnica que é de consulta muito mais rápida. Portanto, esse documento da ICAR, portanto... Aliás, pode-se aceder diretamente ao site da ICAR, porque sim. Os documentos estão em italiano, obviamente, e estão também logo em inglês. Em inglês. Já estão uns 3 ou 4 documentos. Já são os documentos práticos, digamos assim, né? E bastante interessantes. Nesta fase de pandemia, o procedimento de eliminação dos filtros deve ter algum cuidado adicional? Aqui uma pergunta anterior é se os filtros EPA retêm este vírus do Sim, eu diria que já há máquinas com dupla filtragem, com um H13 e um H14. Tudo que for a mais é o melhor. Nesta fase de pandemia, o procedimento de eliminação dos filtros deverá ter algum cuidado adicional? São idênticos aos outros, não é? Digamos. Claro que provavelmente convém que haja, se calhar, até aqueles fatos de... Sim. Aliás, como se faz nos blocos operatórios normalmente, não é? Dos filtros EPA, e tem que ser por pessoal especializado nessa tarefa, não é? Claro, e máscaras, neste caso não é uma máscara cirúrgica. Sim. Não pode ser o chamado pedreiro eletricista, que é o que faz tudo, pode fazer essas substituições. Ora, vamos aqui, é porque isto tem as perguntas e respostas e tem os bate-papos. Tenho aqui uma pergunta sobre o calor da primavera. Portanto, recentemente não é o calor. O que pode eliminar o vírus no exterior é a luz solar. Portanto, é bom que haja dias com muito sol. E que, portanto, se tiverem zonas da casa viradas para o sol, deixem entrar o sol. Pelo menos as pessoas podem se expor na varanda, mesmo que não saiam, não é? Aqui uma questão curiosa por um colega. Porque já agora a temperatura, um laboratório francês chegou à conclusão que com várias, para aí 2 ou 3 horas a 60 graus, o vírus resistiu. Tiveram que ir para temperaturas da ordem dos 80, 90 graus. Há aqui uma questão, uma afirmação, digamos, no colega, que provavelmente o uso generalizado de máscaras não foi implementado pela falta destas no mercado e pelos custos especulativos das poucas que se encontravam. A minha opinião é, se tivéssemos tornado as máscaras obrigatórias... Já não acontecia este problema, não é? Não. Primeiro, a indústria portuguesa tinha respondido muito mais cedo. Depois, se nós dissermos que ninguém vai ao supermercado se não levar máscara, toda a gente faz máscaras em casa. Porque, digamos, na perspectiva de que não podem comer se não tiverem máscara, toda a gente faz máscara.
digamos, sob o ponto de vista matemático, qualquer máscara que se utilize é infinitamente melhor do que não usar nada. Portanto, e já há muita explicação sobre como fazer máscaras multicamada. Portanto, uma das camadas pode ser um lenço de papel que já tem uma capacidade de filtração interessante. Eu posso dizer que estive a falar com um colega de Marrocos. Portanto, em Marrocos as máscaras foram tornadas obrigatórias há 15 dias e quem for à rua sem máscara é preso. Cortam-lhe a cabeça, se calhar. Não. Mas essas orientações das entidades oficiais tinham sido importantes, porque o que vemos agora é que a indústria portuguesa está realmente a produzir e até alguns dos industriais pensam que podem abastecer a Europa toda com a produção nós em nacional. Portugal somos sempre pendulados. Ou 8 ou 80, não é? Porque já vi uma notícia a dizer que Portugal vai, portanto, vender para os 500 milhões de europeus. Parece que não há indústria têxtil em mais nenhum país. Não, é que também não sei se temos tecido para isso, não é? Não é o problema só da produção, o problema da matéria-prima, que ironicamente vem da China. Bem, em termos... Aqui uma outra pergunta. Nesta fase da pandemia, o procedimento de eliminação dos filtros deverá ter algum cuidado adicional? Bem, essa já foi. Não é? Qual o grau de umidade relativa menos favorável para o vírus? Eu penso que é acima de 60%. Isso está na documentação. No documento guia da Riva está lá uma indicação sobre esse valor. Portanto, deve ser acima, tanto quanto me recordo de cor. Nem muito baixo, nem muito alto. Bom, temos aqui, eram 13 perguntas. Não sei, a última foi às 4h30, há 3 minutos, não sei se haverá mais. Havia ali uma pergunta sobre a esperança média de vida nos países. Eu digo que nos países europeus, quer dizer, a esperança média de vida cá em Portugal, portanto, está em valores que não nos envergonham, digamos, em termos europeus, e, portanto, não acredito que a República Checa tenha uma esperança de vida muito maior do que a esperança de vida portuguesa e que fosse isso a razão para aquela diferença substancial que há entre os números. Quanto a mim, a diferença principal está na utilização das máscaras desde muito mais cedo. O colega ainda completa aqui a pergunta da umidade relativa, a dizer que existem estudos da ASHRAE que apontam para 50%. Isto, aliás, tem havido uma parafernália de estudos, quer da ASHRAE, quer da REVA, quer das várias universidades, em que às vezes os números não são exatamente coincidentes. O problema, quer dizer, é que estes estudos... trabalham também com incerteza, não é? Não, e nunca são estudos diretos. Porque nós não podemos andar a agarrar em pessoas, metê-las em ambientes carregados de vírus para ver qual é que é o resultado. Porque as comissões de ética não deixam fazer isso. Eu não sei, na Coreia do Norte, se calhar. Portanto, nem as comissões de ética, nem a ética dos próprios investigadores, espero eu. Claro. Bom, não sei se haverá mais perguntas. Não havendo, dávamos o webinar por terminado e agradecer a todos. Portanto, friso mais uma vez que o webinar está gravado, digamos, na plataforma que referimos. Além do webinar estão, digamos, documentos complementares também associados. Sim, os artigos que eu referi vão estar também na plataforma. Sim. Vai ser tudo. E...
Sim, informação que a consulta da plataforma pode ser juntos ficamos em casa, ordendosengenheiros.pt. Pronto, isso aparece diretamente logo no Google, ainda ontem estive a verificar e, portanto, por falta de informação não corremos esse risco. Informação até é bastante. Pronto, enfim, cumpre-me agradecer, Manuel, a colaboração que deste e que corra tudo bem nos próximos webinars a nível europeu, não é? Espero que sim. Embora fiques muito decepcionado, mas realmente até ao fim do ano acho que tem que ser tudo online. Eu, por acaso, não tenho uma perspectiva tão pessimista. Portanto, já agora, portanto... O nosso bastonário depois dirá, mas eu não prevejo que haja alteração disso, pelo menos até ao fim do ano. Vamos ver o que é que vai acontecendo ao longo dos meses. Porque eu acho que o risco nestas coisas, e viu-se, digamos, há uns 8 dias, quando se começou a sentir que haviam aligeiramento medidas, começou a haver a invasão de todas as zonas públicas com multidões, não é? Está bem, mas sem os distanciamentos. É completamente diferente se isso for feito por pessoas que utilizam máscaras e que têm... Mas não, é sem máscara. Pois, sem máscara e não havia distanciamento razoável. É completamente diferente se nós definirmos em que condições é que isso é feito. Claro. Portanto, para mim a hierarquia é distanciamento, posicionamento, higiene, máscaras e, portanto, se calhar só no fim disso tudo é que estão os efeitos do confinamento. Sim. Bom, isto ainda vai correr muita tinta para sabermos normal que... muita coisa sobre isto. Pronto, então, José Carlos Pereira, penso que podemos disseminar e agradecer a todos e à Ordem, digamos, de ter facultado este webinar. Ok, muito obrigado. Até à próxima, então. Até à próxima.